Nós vamos terminar por pegar uma aqui. chave, Tá? mas é de boa. É qual CD? É no CD1, eu acho. Mas aí, tá faltando a gente colocar a textura só na porta aqui no, O CD na final janela. é só a luta final. Se sair do ponto, Só a dungeon final. Então acho que ele é ou no 1 ou no 2. Acho que é no 1. Paisagem, Vou dar uma não se olhadinha. É que coloca. eu tenho medo de olhar e pegar um spoiler. Você vai, é? Não, mas tipo, só procura assim. Porque vai ficar duro demais a ponta, a câmera vai mover, o personagem, né? Aí vai ficar aquele negócio, você vai ver que vai aparecer um quadro. Então, se você for colocar paisagem, o que você faz? Você faz a janela de vidro, você põe o plano lá no fundo e põe a paisagem lá naquele plano, lá no fundão. Porque aí quando você mover a câmera, aí vai dar o que a gente chama de efeito de paralaxe. Você já ouviu falar nisso? Aí vai dar o efeito de paralaxe. Só que para você colocar um plano lá no fundo e uma textura lá, aí esse plano tem que ser bem comprido, bem alto, né? Para você não ver a beiradinha dele. Entendeu? Às vezes o pessoal coloca até um plano curvo, assim. Chama fundo infinito. Já ouviu falar nisso? Né? Pois é, vocês vão ouvir quando chegar a aula com elas. Estou fazendo aula. Mas normalmente em computação gráfica a gente não usa isso, tá? A gente faz o vidro aqui, ó, e manda renderizar em Alpha Channel. Aí o fundo você coloca depois lá na composição. Então, gente, aqui, ó, pela porta aqui, começando pela porta, ó. A porta a gente modelou a partir de que geometria? Né? Foi um box, né? Então, o mapeamento é do box, então não serve pra gente. Então, aqui, ó. Qual o eixo que está entrando aqui na porta? O eixo Z. Então, jogar o mapeador planar projetado pelo eixo Z. Tá certo? Então, aqui, ó. O V, planar, options. Aqui, gente, eu vou ligar esse carinho aqui, ó. Keep image with high ratio. Entra lá nas opções lá do planar. Essa opção aqui, ó, Keep image, vai tentar manter a proporção do objeto, ok? Vai criar os UVs na mesma proporção. Às vezes é útil usar isso, às vezes não. Tá? Aí a gente tem que testar. Vamos ver qual que vai ser. Aqui vai ser útil usar ele, tá? Porque olha só, vou fazer os dois modos aqui para vocês verem. Olha só, sem essa opção. Deixa eu abrir meu editor aqui. Olha aqui, gente, sem a opção. O que a gente vai fazer? Ó? Ops, fiz errado, é no eixo Z, né? Colocou a porta lá. Tá vendo que a porta, os UVs, ocuparam todo o meu quadrante principal ali? Então quer dizer, a porta está bem mais larga que minha geometria lá, não está? Isso pode me trazer problemas de textura. A textura ficar muito esticada, alguma coisa assim. Agora eu vou ligar esse cara aqui, ó. Keep image. Apply. E já coloca os meus UVs na mesma proporção do objeto. Beleza? Então eu vou deixar ele ligado que vai ser melhor assim. Tá joia? Tranquilo ou não? Beleza. Então tá lá. Mapeei a porta, bonitinho. Vou colocar uma textura nessa porta aí. Tá? Textura pode ser de madeira. Vou colocar a mesma madeira que a gente colocou na tábua. Tá? Então, a porta. Que material que eu posso colocar na porta? Lambert Fogo Blinco. Lambert? Eu colocaria um fonte. O Lambert eu uso muito pouco. Tá? Só quando tem que fazer algum tipo de transparência que não seja ativo. Então aqui, ó. Vou colocar aqui um fogo aqui, ó. Fogo. Vou chamar esse cara aqui de porta. No canal Polo, vou botar aquele file lá, tá, gente? Aquele file que a gente usou para fazer a madeira, a parede, aqui a tábua. Ok? Pronto. Tá lá, ó.
podem brincar com as texturas, tá, gente? Por exemplo, se quer colocar só a moldura aqui, se vocês fizeram moldura, né? Só a moldura branca e só essas partes aqui dentro de madeira, pode. Só aplicar 2 materiais ali, ok? E a maçaneta costuma ser de que como? Metal. Metal, é? Normalmente, sei lá, é metal. Mas tá um pouco diferente. Né? Então vamos fazer. Aqui o problema é o seguinte: a maçaneta de metal ficaria mais legal se a gente estivesse usando um renderizador que pudesse fazer um metal bacana. Né? Só que o Airsoft ele não vai fazer um metal muito legal. Ok, gente? Então, vamos tentar alguma coisa aqui. Selecionei aqui a maçaneta. Selecionei aqui a maçaneta. Vou aplicar aqui, por exemplo, um material do tipo foam. Foam. Esse cara aqui de maçaneta. E olha só. Se for um cromado ali, qual que é uma característica do cromado? De um material cromado? Qual que é a primeira característica que você pensa ali? Reflexivo. Hein? Reflexivo. Então tem uma reflexão. A reflexão é dada por qual atributo aqui do foam? Reflexividade. Vou deixar meio, tá? Meio já é um tanto bom. Ok? Lembra que quando eu trabalho com reflexo, eu tenho que ligar o Ray Tracing lá dentro do RenderOps. Ok? Qual que é a outra característica de um objeto cromado, além de reflexivo? Especular. Especular alto. Né? Bem concentrado e alto. Então, vou colocar o especular color bem branquinho e um especular bem concentrado. Tranquilo? Porque a característica estava um cromo, né? Ele é polido, né? Normalmente ele é polido. Ok? Tranquilo? Se o cromo fosse lixado, por exemplo, aí o Porcine Power vai estar espalhado assim, ó. Vou deixar essa maçaneta assim. O Porcine Power bem espalhado, tá? Se você tivesse usado o Blim em vez do Foam, ele ia fazer a mesma coisa, só que para controlar isso, lá no Blim você tem 2 atributos, tá? Você vai mexer em 2 atributos para controlar esse especular. Ok? Depois a gente coloca um Blim. Beleza. E a textura, gente? Isso aqui, ó, não está aparecendo bem cromado, né? Deixa eu fazer um render aqui, ó. Vou fazer um render aqui para ver como é que está a parede dessa maçaneta. De repente, olha lá, ficou preto. Por quê? Lembra que... Não, eu tenho que colocar uma luz aqui, né? Aqui dentro, provisória, para eu ver lá dentro, já que eu estou com o lugar todo fechado, não tem luz nenhuma ali dentro entrando. A luz está toda por fora. Então vou colocar uma luz aqui temporária, tá, gente? Só para eu poder enxergar alguma coisa aqui. Vou fazer um render aqui agora. Exercício. Cromático até ficou ruim não. Mas quem está ruim é a porta, né? Porque nós colocamos, esquecemos, né? A porta é o quê? Nós colocamos um foam, não foi? Só que eu vou esquecendo de configurar o shader da porta. Ok? Então aqui, ó, o shader da porta aqui, ó. Esquecendo dela, né? Olha lá, reflexividade. Tá meio. Então vou pegar essa reflexividade aqui, ó, colocar em 0, ok?
E o especular em 0 também. Quer dizer, ele virou material o quê? Lambert. Lambert. Ok? Então vou aqui, ó. Vamos ver a diferença aqui, ó. Aqui na memória. Utilizar de novo. Ah, o Ray Tracing está ligado lá no Render 7, que a gente ligou na última aula, né? Então, está aparecendo aqui um objeto cromado. Beleza? Se fosse um objeto dourado, aí você coloria o canal color dele. Tranquilo? Deu para pegar? Alguém não? Minha maçaneta não está brilhando. Por quê? Você tem que ligar o Ray Tracing. Você ligou o Ray Tracing lá dentro do Render Settings? Você está vendo reflexo? Quando você renderiza, você vê reflexo? Você aperta onde? Entra lá na claquetezinha que tem a engrenagem. Vai lá na abinha Software. Ok? E lá vai ter uma seção chamada Ray Tracing. Procure a seção Ray Tracing e ligue ele lá. Onde está seu projeto? No desktop não. Tira lá do desktop. Tá? Tira aqui dentro. Dá um Ctrl V. Vai aqui no computer. Tem. Fazer assim, porque senão a pessoa que não isso tem outra pessoa. Você vê no computador, você vai ter que pegar a fase caminhando. Agora você consegue sentar o muda, ou faz diferente. Ah, beleza, mas trabalha com ele. Como é que eu faço para tirar isso? Tirar esse aqui o quê? É, B, bora. É só soft select. Mas é bobagem. Você vai carregar muito peixe na máquina, vai acabar com ele. Seleciona essas pastas aí. Deixa eu te mostrar primeiro. Set preference. Ele vai porque fez assim. Para você colocar infinito, você vai sempre ter que colocar alguma coisa na memória cache para ele poder voltar lá, para os caras que for. E acaba que depois só. Você pode falar assim, seleciona todo mundo de vez. Selecionar o grupo. Deleta todo mundo. Agora seleciona o looping direto. Seleciona o looping na verdade. Não, dá 2 cliques que faz o looping todo. Isso. Você vai lá em Mesh, View Row, tá vendo? View Row. Beleza, agora seleciona a face do meio. Isso, vai um pouco. Mais fácil do você está vendo que é muito mais fácil você relar do que ficar dando no não, mas o material? Vai. Especular. Polo bem branquinho. Não, isso. Ok. E Cocine Power, não, especular polo bem branquinho, Cocine Power bem pequeno. Olha pra cá, ó. Virou tanto que você quer abrir ele. Ok? Você já aplicou aqui no objeto? Modo de objeto. Objeto mode. Aplicou não, né? Não, calma. Não. Você está criando materiais à toa, tá? Depois você tem que dar um... Vamos dar uma inclusão. É. Isso. Assim, Power bem. Isso.
Bem, espalha ele bem, aí, ok. Deixa ele dar aquela cor cinza mesmo. Tá, é só isso. Só isso. Só que você tem que ligar o Render Settings aqui, ó, o Ray Tracing aqui, ó, no Render Settings. Não, sai fora disso aí. Aqui na claquetezinha. Mais Software. Ray Tracing. Tem que ligar o cabo. Agora renderiza. Você vai ver. Ah, tem que colocar uma luz aí dentro, senão você não consegue ligar nada. Beleza. Lembra que eu falei para vocês? A gente não trabalhar mesmo dentro de sala de aula? Presta atenção. Ô, gente, aqui, ó. A saneta tá beleza, ok? Terminamos a porta. Agora vamos pegar aqui, ó. As molduras das janelas, tá ok? Todas que eu usei aqui, ó. Vou pegar todo mundo aqui que é moldura de janela aqui. Vou dar um isolate select aqui. Eu quero pegar só quem quer moldura. Eu peguei só moldura. Quero pegar só esses caras aqui. Ok? Qual o eixo que está entrando aqui? Está vendo que eu selecionei mais de um objeto? Posso fazer um mapeamento em mais de um objeto, ok? Então eu vou jogar o mapeamento planar ali. Ele vai pegar todo mundo ali. Ó. Tá, primeiro eu vou colocar o material, tá? Para fazer uma madeira também. Beleza? Então aqui, ó, vou colocar aqui um fone. Vou chamar esse cara aqui de janela. Sem especular, sem reflexo. E aqui, ó, em column, vou colocar file. E o file vai ser, deixa eu ver qual pode ser aqui. Esse aqui não. Essa madeira aqui também. Beleza? Então, joia aqui, ó. Vou pegar todo mundo e aplicar o mapeador planar em X. Em X e mapeia lá pra cima. Beleza? Ok? And o vidro. Vidro. Você tem que pensar como que o vidro funciona. Né? Então, aqui, ó. São quantos vidros que eu tenho aqui? Coloquei 4, né? Então, deixa eu conferir aqui. Ó. Vou dar um isolate para ver se eu tenho os 4 vidros mesmo. 4 vidros. Beleza? Que material que eu coloco em vidro? Fono. Com fono. Características do. Deixa eu dar um nome para ele aqui de vidro. Vidro, janela. Vamos pensar nas características do vidro. A principal é transparente. Não tem um canal de transparência aqui? Se eu colocar ele totalmente transparente, eu não vou ver por enquanto, tá? Eu vou deixar ele aqui mais ou menos transparente, só para eu ver acontecer. Depois que eu tiver configurado ele, eu vou e coloco ele todo transparente. Hein? Não, nós vamos colocar lá uma paisagem lá fora. Pra a gente poder enxergar lá fora. Por enquanto a gente não está vendo nada, não tem nada lá. Você aplicou o quê? Um fundo.
E coloquei a transparência ali em meio, mais ou menos. O que mais que eu tenho de vidro? Outra característica de vidro além da transparência é reflexividade. Tem reflexo. Vou deixar meio, porque senão meio eu acho muito até, tá, gente? Eu vou até diminuir um pouquinho. Isso tem que ser de acordo com o bom senso, tá? Você tem que colocar, ver se ficou legal ou não, está refletindo muito, ok? E tem uma especularidade alta, né? Não tem? Ok, vou colocar uma especularidade alta e um cosine power concentrado. O vidro é concentrado, o cosine power. Ele está espalhado, então eu vou concentrar ele. Beleza? A especularidade, eu só estou vendo ela aqui porque eu coloquei uma luz provisória aqui dentro. Ok? Então, o especular produzido pela luz. Beleza? O que mais que eu tenho de vidro? De características do vidro. Vocês falaram reflexo, brilho, transparência, reflexo, especular. O que mais? Cor pode mudar. Estou falando característica intrínseca do vidro. Todo vidro é transparente, teoricamente, né? Tem o vidro polido, bichado, que não é transparente, mas ele é translúcido. Né? Tem reflexo, refração. Tem que ter refração. Então, eu tenho aqui, ó, em Ray Trace Options, o meu refraction, cuja refração pode ser de 1.3, que é a do vidro. Ok? Na verdade, 1.3 é da água, tá, gente? Mas do vidro é 1.5, mas vai fazer muita diferença. 1.52 a 1.57. Pois é, mas aí vai ficar muito, eu acho. Tá? Então, não é que você tem que seguir essas regras. Né? Se você quiser... O do vidro é 1.5, que o pessoal fala. As tabelas que a gente encontra. Você olhou na tabela aí? Você olhou na tabela? Não, eu sempre uso entre 1.52. Mas aqui, como é um vidro plano, é só um planinho que está ali. Se eu colocar muita distorção nele, porque refração, o que é, gente? Refração é o tanto que a luz deforma, que muda de direção quando passa por ele, muda de meio, né? Está no ar, passou para o vidro. Se eu colocar muito ali, o cenário que eu colocar lá atrás começa a distorcer muito também. Tá? Então tem que ser bem sutil. Então vou deixar ele aqui, ó, 1.3, beleza. Tá lá, vidro, colocar ele todo. Seguinte. Olha só, gente. Isso aqui foi um plano que a gente colocou, não foi? Um plano, o mapeamento do plano é qual? Olha só, deixa eu clicar num aqui, ó, abrir os UVs do plano. Um UV do plano é plano. Tranquilo? Então, gente, olha só. Para esse vidro ficar um pouco mais legal, vamos sujar ele um pouquinho. Normalmente o vidro, ele é mais limpinho no meio e nas bordas fica bem sujo, não é? Né? Para dar uma aparência mais legal para o vidro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Esse cara aqui a gente vai manter o mapeamento dele. No meu material do vidro, quem que controla a transparência? Não é o canal de transparência? Não é isso? E o que ele está falando aqui? Ó? Quando a minha transparência for branca, quando você colocar ela aqui toda branca, meu vidro fica totalmente transparente, não é? E quando a minha transparência for toda preta, meu vidro fica todo opaco, não é? Beleza. Então, você sabe que tem essa relação de branco e preto para controlar a transparência. Tranquilo? Se você colocar uma textura ali branca e preta, você não consegue partes do vidro transparente e outras partes opacas. Né? Quando é preto é opaco, quando é branco é transparente. Então, lá no canal transparência, aqui no canal transparência, vou colocar uma textura para controlar isso. Beleza? Então aqui, ó, vou clicar aqui no material, no botãozinho de colocar textura. E vou escolher essa textura aqui, vamos supor a textura Hemp. Nós já vimos essa?
Alguma vez? Já mostrou uma vez, mas É. não veio detalhes muito bons. Mas eu lembro que eu falei, se eu mostrei, eu falei que essa textura ramp é uma das mais importantes que a gente tem dentro do Maya. Só que a gente usa ela para um monte de coisa. Então eu vou colocar esse cara aqui, ó, ramp. Tudo. Vou explicar ele aqui, ó. Olha só. Eu tenho essa bolinha preta e essa bolinha branca. Nessa paleta de ramp aqui. Você colocou o rede No transparência. Ah, Esse botão que eu tenho aqui do lado, gente, ele amplia esse negócio aqui, porque às vezes esse aqui fica pequeno. Então esse aqui, ó, amplia. Aí fica maior aqui, ó. A gente pode ver melhor. Então eu tenho aqui, ó, uma bolinha preta, uma bolinha branca. Ok? E embaixo eu tenho um quadradinho para cada bolinha. Se eu clicar nesse quadradinho, eu deleto a bolinha. Ok? Deleto aquela cor ali. E a bolinha, eu posso mover essa bolinha. Posso mover essa bolinha para cá. Posso mover essa bolinha para cá. Olha só aqui, ó, a transição aqui. Ó. Preto é quem? Transparente ou opaco? Opaco. Tá? Preto é opaco, branco é transparente. Lembra lá do slider lá do canal de transparência? Quando você põe no branco, fica transparente. Quando você põe no preto, fica opaco. Ok? Então, eu sei que essa janela aqui, ó, onde está aqui assim, ó, esse cinza, está opaco, e aqui eu já estou vendo lá no fundo, atrás da janela. Ok? Isso significa que eu posso controlar essa transparência aí, né? Só explicando aqui, ó. Se eu quiser colocar uma outra bolinha aqui, é só clicar aqui no meio, tá, gente? Ó. Bolinha também que ficou selecionada aqui em cima. Posso mudar a cor dela aqui, tá? Beleza? Ok? Então o ramp é muito usado. Vou deletar essa bolinha. Ops. Deletei a bolinha. Porque o canal de transparência vai funcionar só com pretos e brancos, só com tonalidades de cinza. Tranquilo? Beleza. Só que olha só. O meu ramp, ele está vindo de baixo para cima, assim, ó. Não tá? Então, esse ramp, eu vou mudar o tipo dele aqui. Deixa eu deixar ele aqui mais próximo para a gente ver. Ele é bem nítido aqui. Tá vendo que eu tenho duas opções aqui, ó, tipo e interpolação? A interpolação é como que ele muda do preto para o branco. Então está de modo linear. Está mudando linearmente do preto para o branco. Se eu pegar esse cara aqui, ó, e mudar para nome, ele muda de repente. Ó. Ele muda imediatamente, tá? Então tem vários tipos aqui de interpolação. Tem um smooth que vai suavizando. Ok? E eu tenho o tipo V-ramp que está marcando ali, ó. V-ramp é na vertical. V de vertical. Lembra que eu falei sobre o V? V de vertical, U de horizontal. Ok, gente? É horizontal. Eu não sei o que significa nem o V nem o U. Mas fazendo essa analogia, a gente não esquece a direção deles. Tá? Então, V não serve pra gente. Senão eu vou colocar a sujeira só embaixo aqui. Eu quero uma sujeira na borda do vidro todo. Então, eu vou abrir aquele cara lá. Olha só, o U na horizontal, na diagonal, na radial. Na radial não funciona também, está esquisito. Circular, que quase que funcionou. Né? Se melhor, você vai fazer tudo embaixado. Olha só a box. A box vai funcionar? Vai. Vai. Olha só, onde que está transparente aqui? No centro? No centro. É? Não, eu acho mais natural ficar assim. Vou colocar um pouquinho do rom. Só que aqui eu vou trocar, ó. Vou passar o preto para cá, porque eu quero opaco nas bordas e transparente no meio. Ok? Então eu vou controlar aqui o tanto que eu quero de sujeira lá. Ó. Assim, beleza. Ok? Aqui no meio agora está transparente. E aqui está opaco. Ok? Se eu não quiser opaco, se eu quiser mais ou menos opaco, vou
pegar esse preto aqui, ó. O preto é opaco, né? E vou deixar ele um pouco mais cinza aqui, ó. Um pouco menos opaco. Beleza? Olha só esse aqui, gente. Vou fazer um render aqui para ver como é que tá.